Olá, aluno da Escola Celestino de Souza, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valver. Hoje nós vamos ter mais uma aula de História do 6º ano, pelo qual nós vamos falar sobre a Roma Imperial. Como nós já estudamos nos outros capítulos, a história da Roma Antiga ela se divide em 3 períodos, que nós já estudamos 2, que é a Roma Monarquia, a Roma no período da República, e hoje nós vamos falar de Roma no período imperial. Então, o Império Romano se destacou por ser um dos maiores impérios da antiguidade, que durou vários séculos, e também porque a história da Roma ela influencia e também é considerado o berço, né, da cultura ocidental principalmente. Então, nesta aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o Império Romano, sua extensão e sua história. A gente vai começar com um mapa, né, um mapa da história da Roma Antiga, desde o período da monarquia. Aí a gente tem uma ideia de quando Roma vivia a monarquia, apenas uma parte da Península Itálica, que está aí na cor rosa, fazia parte de Roma. Quando, durante o período da República, a gente já vê que a expansão romana ela toma conta da Europa, da Ásia e da África, né, em várias partes, dominando aí principalmente as regiões próximas ao Mediterrâneo. E durante a expansão do período imperial, a gente acrescentado aí todas essas áreas verdes, né, que são em torno das áreas conquistadas durante a República. E aí a gente tem lá desde o atual Reino Unido, que é a Bretanha, a região da Ásia Menor, a Mesopotâmia, e também áreas aí do continente africano. Então, durante o Império, a Roma era, né, uma civilização que dominava várias outras áreas em vários outros continentes. Então, a partir do século 27, do ano 27 a.C., né, inicia o período imperial, é o período em que Otávio Augusto assume o poder, né, se torna coroado imperador romano, e esse período vai até o ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Então, quando a gente fala em Roma, né, muitas vezes vem à nossa mente, ou à mente de muitas pessoas, né, a imagem dos imperadores, como Nero, Calígula, que ficaram conhecidos pela sua tirania, pela violência pelo qual eles tratavam os povos conquistados, ou pela promiscuidade, a imoralidade sexual, entre outros pontos que são retratados em alguns livros e principalmente filmes. A gente lembra também da perseguição que os cristãos, principalmente, passaram, né, a partir do cristianismo, que é outro conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui, já que o cristianismo ele se originou e se difundiu no período, principalmente no período imperial, né, e aí a gente vai, né, procurando entender como se dá essa expansão. De acordo com o mapa que nós vimos, né, a gente viu que a expansão romana ela se deu em várias partes, né, da Europa, Ásia e África, e ela vai se desenvolver, né, através desse domínio, né, de várias províncias romanas que eram fundadas a partir dos povos que eram conquistados por meio de guerras, principalmente.
As áreas conquistadas por Roma, né, fora da Península Itálica, se dividiam em províncias. Havia as províncias senatoriais, que era governada por cônsules, nomeados pelo Senado, onde não existiam tropas permanentes. E existiam as províncias imperiais, que eram militarmente ocupadas e comandadas por um governador, muitas vezes um chefe militar, indicado pelo próprio imperador e, portanto, submetido diretamente ao imperador. Então, desde o início do período imperial, o poder de Roma estava centralizado na figura do imperador, que era cultuado como uma divindade, né? Porém o seu poder não era hereditário. Havia sempre a escolha de um novo imperador romano, sempre envolvia aí muitas disputas, conspirações e muitas vezes até morte. Então, o Império Romano ele se inicia com o governo de Augustus, que ao receber o Senado, né, ao receber do Senado os títulos de Augusto e de príncipe, senatos, Otávio se torna o imperador de Roma. O seu governo vai ser marcado por um período de prosperidade e estabilidade, que ficou conhecido como Pax Romana. Inicialmente, Otávio adotou medidas para neutralizar qualquer oposição do Senado ao seu governo. O Senado, a gente via que era o órgão, a instituição mais poderosa de Roma, era ela que poderia tomar o poder do imperador, por exemplo. E para isso ele vai manter, né, os privilégios dessa classe, dos senadores principalmente, né, para poder obter o apoio. Uma outra política importante do período do Otávio foi a política do pão e circo, que foi implantada no sentido de buscar pacificar a plebe, né, os movimentos organizados pelos plebeus. E ele instituiu aí a distribuição de alimentos e patrocinava aí espetáculos gratuitos para a população. E por isso recebeu esse nome, né? Os espetáculos mais o alimento que era distribuído para que o povo não se rebelasse, ficou conhecido aí como política pão e circo. Ele também ficou conhecido aí pela organização das finanças do Império. Ele estabelecendo uma forma de cobrança de impostos nas províncias que variava de acordo com a riqueza de cada uma delas. Ele fez também algumas reformas sociais, promovendo aí o retorno de festivais religiosos tradicionais e o incentivo do culto à sua pessoa. Então, como ele era considerado um deus, as pessoas, os pagãos principalmente, deveriam prestar culto à pessoa do imperador. O processo de integração do Império Romano. Durante o período imperial, o governo romano continuou o processo de romanização das províncias. Esse processo consistia em difundir a língua e a cultura latina, né, e a implementação de organização administrativa romana nos territórios conquistados nesse período. E para isso ele vai dar a concessão dos títulos de cidadania romana aos povos dos territórios dominados. Os títulos de cidadania estavam ligados à posse dos direitos, como acesso a cargos públicos e à magistratura, além da participação nas assembleias populares. Então foi um meio encontrado por Otávio também para que as províncias, né, pudessem participar do poder de Roma e não se rebelasse contra o imperador, o império.
Há um grande desenvolvimento no período imperial da arquitetura e da escultura nesse período, né? Foram construídos imensos edifícios públicos, como templos, monumentos, anfiteatros e arquedutos. A escultura romana também seguia os padrões gregos de proporção, ideal, serenidade e equilíbrio. E Roma, nesse período, vai, né, viver um período de prosperidade econômica. Falando da escultura, né, como eu disse, eles seguiam um padrão, né, um padrão muito semelhante ao que os gregos adotavam, que era o realismo, e procuravam geralmente retratar a figura dos imperadores. Na maioria das vezes eles tinham a preocupação de representar principalmente o rosto, né, o mais próximo ao real, mas o corpo geralmente era alterado, né, representado de uma forma perfeita, né, procurando seguir os padrões de beleza da época. Nesse período, do período do Império, no ano 79, aconteceu na cidade de Pompeia, ela foi destruída pela erupção de um vulcão chamado vulcão Vesúvio. E essa cidade foi totalmente encoberta pelas cinzas do vulcão, e ele só foi essa cidade ela só foi descoberta agora no século XVI, né? E as pesquisas principalmente no século XVII em diante, onde foi possível, né, através dos trabalhos arqueológicos, descobrir essa cidade, porque esse vulcão, ao cobrir a cidade, ele vai solidificar, né, todas as estruturas, as pessoas. Ela não vai destruir, ela vai, de uma certa forma, é como se ficasse tudo empalhado, né, coberto por um material, por a rocha, que preservou as estruturas que foram descobertas com as pesquisas mais recentes. Por exemplo, nas ruínas há moradias de famílias ricas, objetos e edifício em bom estado de conservação. Inclusive foram encontradas obras de arte com afresco, entre outros. Nós não poderíamos deixar de falar sobre o cristianismo, né? O cristianismo ele surge no período do Império Romano, né? E é um dos acontecimentos que não somente religioso, mas político da época, que vai influenciar principalmente o mundo ocidental até os dias atuais. Então, o cristianismo foi uma religião que surgiu na província de Judéia durante o Império e trouxe mudanças intensas para o mundo romano. Os valores cristãos inspiravam pessoas a ter uma nova atitude na vida por meio de valores como a bondade e amor ao próximo. E esses ideais pregados pelo cristianismo eram estranhos, né, tanto para a cultura grego-romana, quanto para os religiosos da época de Jesus, principalmente nas sociedades orientais. Segundo as escrituras, Jesus nasceu em uma família judia, né, na cidade de Belém, na província romana de Judéia, ou seja, era uma província que pertencia ao Império Romano. Aos 30 anos, Jesus começou as suas pregações e foi seguido por um grupo de apóstolos. Jesus pregava a existência de um Deus único, a igualdade entre todos,
né, o perdão, o amor ao próximo, o desapego às riquezas materiais. E por causa disso, né, por causa dessas pregações de Jesus, ele começou a ser perseguido. Né? Em seus sermões e também as parábolas, que eram narrativas alegóricas, que transmitem uma mensagem de uma forma direta por meio de comparações, Jesus criticou as autoridades e os costumes judaicos, defendeu os segmentos marginalizados da população. Além disso, em seu discurso pacifista, ele negava o caráter divino da figura do imperador. E por isso, né, ele incomodou tanto, né, ao ponto de ele ser perseguido e ser julgado pelas autoridades romanas, que condenaram a morrer na cruz, né, que a crucificação era um tipo de morte bastante comum no mundo romano. A difusão do cristianismo, né, depois que Jesus foi crucificado, aí começa a difusão do cristianismo pelo trabalho dos apóstolos, né, e aí a gente sabe que durante os 3 primeiros séculos depois de Jesus, a perseguição aos cristãos foi intensa, né, já que eles, os cristãos recusavam adorar a figura do imperador, né, e aos deuses pagãos. O cristianismo ele vai começar a deixar de ser perseguido, né? A gente sabe que Paulo, Pedro foram mortos devido ao cristianismo, mas somente em 313 depois de Cristo, né, que o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos, através do chamado Edito de Milão. Quase 70 anos depois, o imperador Teodósio ele criou o Edito da Tessalônica, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, a partir desse momento, né, o próprio Império vai adotar o cristianismo como religião oficial. Devido à sua extensão, né, o Império Romano ele vai ter contato com povos, né, de outras culturas, povos de outras regiões que tinham religiões e línguas e costumes diferentes. E para os romanos, quem não participava da cultura romana, quem não falava a língua romana, quem não seguia a religião dos romanos, eram chamados por eles de bárbaros. Essa palavra bárbaros, né, inicialmente foi utilizada pelos gregos, né, de uma forma pejorativa, na tentativa de inferiorizar as pessoas que eram estrangeiras, que eram de outras regiões. No século I, os romanos vão usar o mesmo termo com os povos que viviam fora de suas fronteiras, que também, portanto, né, não praticavam os mesmos costumes e organização política dos romanos, como foi o caso dos chamados povos germânicos, que entre os povos germânicos existiam os francos, os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os ângulos, saxônicos, entre outros. Muitos desses considerados bárbaros serviam às legiões romanas como mercenários, ou seja, eles eram pagos para guerrear muitas vezes, né? E quando os escravos foram diminuindo em Roma devido às conquistas terem cessado, né, a expansão romana terem cessado, esses povos bárbaros, né, tiveram a permissão para entrar nos territórios romanos para servirem também como mão de obras. A crise do Império Romano acontece aí no século III e Roma vai viver uma profunda crise política que afetou a sociedade, a economia, a política e a cultura romana.
Entre as principais causas que levaram à crise do Império Romano, foi o alto custo com as despesas militares para dominar os outros povos. Então, o Império vai usar grande parte das suas finanças para financiar essas campanhas militares. Houve também a diminuição do escravo devido à redução das guerras de conquistas. E também no século III, severas condições climáticas e o ataque de outros povos forçaram muitos povos germânicos, chamados bárbaros, a migrarem em direção às terras romanas. E esse fato vai provocar vários confrontos entre os romanos e os chamados bárbaros. Muitas cidades e estradas romanas foram destruídas, aumentando a fome e forçando os romanos a refugiar-se nos campos. As guerras, a destruição das cidades, as invasões bárbaras fazem com que muitas pessoas que viviam nas cidades romanas passassem a ir para a zona rural, aí, nesse processo chamado como ruralização. A queda do Império Romano. Em 330, o imperador Constantino, diante da crise, vai procurar um outro lugar para sediar a capital do Império Romano, né? Onde fosse um lugar onde ele tivesse mais tranquilidade. Então ele vai pegar a parte oriental do Império Romano, a região de Bizâncio, que era uma região importante de rotas comerciais, e lá ele constrói uma cidade, né, que leva o nome de Constantinopla, que era em homenagem ao seu próprio nome, Constantino. Em 395, o Império Romano foi dividido em Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, que permaneceu aí por mais 10 séculos, né, que foi até 1453. E o Império Romano do Ocidente foi tomado aí pelos bárbaros em 476, dando origem à chamada Idade Média. Bom, basicamente o conteúdo é isso. Vocês devem ler o capítulo 9 e em seguida fazer essa atividade, né, que já está indicado aí as páginas que vocês vão encontrar as respostas. Então siga aquelas mesmas orientações, a leitura, copie as perguntas e respondam. Qualquer dúvida, entre em contato no dia da aula e depois me manda pelo WhatsApp. Por hoje é só e até a próxima aula.